Salve, corredores! Olha, amigo, vou te dizer uma coisa. A vida é uma pilha de momentos dos quais você vai se lembrar sempre. Tem aqueles que você não vai lembrar, mas tem aqueles que você vai guardando na gaveta da sua memória. São esses que fazem você quem você é. Eu estou prestes a viver um desses momentos. Para alguém que fez faculdade de História, o que eu vou fazer agora é algo que eu sempre quis fazer. Então eu vou te dar a oportunidade de me acompanhar na realização de um sonho. Correr dentro da cidade de Jerusalém, por entre as ruínas, nas ruas medievais e por entre as relíquias históricas que fazem dessa cidade a cidade mais importante da humanidade. Vamos lá? Então vamos. Ela tem um valor muito relevante, porque foi uma das torres do Palácio de Herodes, que estava aqui 70 a.C. Ou seja, ela é uma das torres que observou de perto as principais mudanças religiosas que aconteceram aqui em Jerusalém, mas principalmente no período cristão. Ela observou de longe. Era ali que morava Herodes quando Jesus foi julgado, crucificado. Bom, tô entrando no setor armênio, se liga. Bom, Jerusalém hoje é dividido em 4 setores. O setor cristão, o judeu, o setor árabe, que é o maior, e o setor armênio, que é esse onde eu tô. Na verdade, essa ligação com a Armênia é uma ligação muito obtusa. Vou te dar 2 razões pelas quais existe aqui um setor armênio. A primeira é que essa cidade foi dominada pelos turcos de 1500 até 1917, ou seja, são 450 anos mais ou menos de dominação. Olha isso, cara. Os turcos são responsáveis pelo maior genocídio dos armênios da história. Então muitos armênios que fugidos do genocídio vieram para aqui. O segundo motivo é muito engraçado, cara. As mulheres armênias são lindíssimas. E muitos reis, até reis cruzados, tiveram mulheres armênias. Então você vê muitos prédios sociais, de caridade, etc., que são prédios denominados armênios, hospitais, casas de repouso, etc., escolas. Legal, né? Então os armênios têm uma fatia de Jerusalém, mas isso é bem recente. Uma das comunidades mais recentes daqui são os armênios. Deixei o setor armênio, já estou dentro do Jewish Quarter, que é o setor judeu. Todas essas portinhas que vocês estão vendo aqui são lojas. Jerusalém é um grande mercado. É um grande mercado. E esse mercado é bem mais visível do lado árabe. Mas a parte alta do setor judeu tem muito mercado também. Os judeus são famosos por serem comerciantes e os árabes também. Está no DNA de ambas as civilizações. Muito bem, meu companheiro. Você já sabe, toda vez que a gente vai para uma cidade diferente, o que a gente faz? Vai no mercado. Por quê?
para conhecer a gastronomia, a cultura, para saber um pouco mais do que come, como vive, a essência do povo. E bicho, esse mercado aqui de Jerusalém é um dos mercados mais bacanas que eu já estive em toda a minha vida, se não for o mais bacana. Primeiro, porque é riquíssimo em especiarias. Cara, nós estamos no Oriente Médio, na junção entre a Europa e a Ásia. O lugar ficou famoso historicamente pelo comércio de especiarias. Aqui você encontra temperos e sabores que você só encontra aqui e não encontra em lugar nenhum. Fora isso, bicho, eles trabalham com uma série de elementos florais, perfumes, etc. Coisas que a gente não está acostumado a ver em mercados. E o terceiro motivo é isso aqui, ó, cara. Frutas secas, amêndoas, castanhas, damascos, etc. Cara, não tem no mundo um lugar com a variedade de frutas secas que a gente encontra aqui. Muito bem, então deixa eu te dar o serviço. Esse mercado chama-se Mahen Yehuda. Ele fica a 4 estações de um VLT que sai da Jaffa Gate, passa aqui pertinho, nas portas da cidade antiga. É super bacana de vir almoçar, tem vários restaurantes, cervejarias, etc. E muita gente olhando o que eu estou fazendo também enquanto eu estou fazendo isso, quer falar com você. E se você quiser comer por perto, depois vir comer um doces típicos regionais, cara, é demais. Se liga. Mahen Yehuda Market. Eu tô seguindo sentido Western Wall, sentido Muro das Lamentações. Já já eu te mostro esse ponto que é um ponto emblemático da cultura judaica para essa religião e para outras também. Agora eu vou passar por um dos checkpoints para chegar no Western Wall. A gente tem que passar nesses checkpoints. Vou lá. Passei no checkpoint, tive que tirar o celular, a câmera. Essa é uma área protegida pelo governo de Israel. Aqui estão os os túneis do Muro Oeste. E é um passeio. E agora eu saio do túnel e dou de cara com o Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado do povo judeu. Muito bem, meu amigo. Agora estou numa... talvez seja o centro da religião do planeta, cara. Esse aqui é o Temple Mount, que é o Monte do Templo, onde ficavam os 2 antigos templos de Salomão, construídos em épocas distintas da história de Jerusalém, e com um significado muito importante, porque eram os templos principais da religião judaica. Bem, como eu estava falando, eu fui interrompido porque eu estava dentro da área sagrada dos muçulmanos e num certo momento existe a hora das orações, eles pediram para eu sair, eu tive que parar e sair. Então agora eu estou do lado de fora, lá dentro fica a mesquita de Al-Aqsa e também o Templo da Pedra, o Dome of the Rock, que é onde Maomé teria ascendido aos céus. A mesma pedra fica dentro do domo. Teoricamente seria o lugar de oração do rei Davi, e por isso o Templo de Salomão foi ali construído muito antes dessas mesquitas que hoje existem ali. Bom, isso mostra para vocês como esse lugar ele é tão simbólico e emblemático para ambas as religiões. Sem falar que a gente está a basicamente 500 metros da Igreja do Santo Sepulcro, onde Jesus Cristo teria sido crucificado e onde ele teria sido enterrado. O que resta do Templo de Salomão está bem atrás de mim, que é o Muro das Lamentações. Essa parede que você está vendo, e as pessoas ali, os judeus, vão ali rezar e fazer os seus pedidos, suas orações. Do lado de lá do muro
é território sagrado do Islã, onde estão as duas mesquitas, o Templo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Cara, é muito louco, bicho, é muito louco estar nesse lugar. Isso aqui é o centro, é a origem de todas as 3 religiões monoteístas do planeta, e por isso tem essa significância tão forte e por isso também é tão disputado, certo? Bem, agora um pouquinho de contextualização, para você que está aí, foi pego meio de surpresa e não sabe muito bem do que eu estou falando. Vou colocar isso em escala de tempo, tá? Muito bem, essa parede que você está vendo aqui atrás de mim é uma das paredes do Templo de Salomão. O segundo Templo de Salomão foi construído aqui nos anos 600 a.C. O primeiro Templo de Salomão data de antes de 1000 a.C. Ou seja, originalmente essa região tem um significado mais antigo para a religião judaica do que para as outras religiões. O islamismo nasce com o profeta Maomé. O profeta Maomé morre no século 7, meu amigo. No século 7, 600 e pouco depois de Cristo. Então nós temos um significado muito forte para o judaísmo, muito mais antigo. O cristianismo nasce aqui no ano 0, quando Cristo morre e nasce o cristianismo. O Império Romano transforma todo o império em um império cristão no ano 300 depois de Cristo, com Constantino, 385 depois de Cristo, com Constantino, e só no século 7 é que o profeta Maomé, de acordo com o Alcorão, teria ascendido aos céus através da rocha. Ou seja, no século 7, nos anos 600 e 633, é construída a primeira mesquita, a Al-Aqsa, e em 705 o Templo da Rocha, o templo que envolve a pedra onde Maomé teria ascendido aos céus. Para você ter uma ideia cronológica do que a gente está falando, ok? Muito bem. Jerusalém foi dominada por todos esses povos e por outros povos também no decorrer de sua história. São mais de 47 capitulações. A cidade foi tomada mais de 47 vezes por outros povos, das mãos de outros povos. O que torna esse lugar um lugar incrivelmente rico do ponto de vista arquitetônico, cultural, religioso, etc. Mas o que é muito interessante, cara, é que por mais que até o século VI os muçulmanos não tivessem tido relação com essa região, do século VI até o século VII, estamos falando de um espaço de tempo de apenas 100 anos, esse lugar se transformou no terceiro lugar mais sagrado para o Islã, e daqui nasceu a origem de todo o domínio muçulmano ao redor do mundo. A gente está falando em 150 anos de história, a partir do século VII, o Islã atingiu quase todas as partes do planeta, dominou a Europa inteira, para você ver o poder da palavra de Maomé e o poder que essa revolução religiosa do Islã causou nesse dado momento da humanidade, entre os séculos 6 e 7. Muito louco, né? Muito, muito, muito louco. Bom, o retorno dos judeus para cá está muito ligado ao século XX, porque de 1500 até 1917 esse local foi de domínio otomano, então aqui reinou principalmente o Islã, mas também o cristianismo ortodoxo, e os judeus retornaram para cá aos poucos, saindo buscando a Terra Sagrada, principalmente no começo do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que o Estado de Israel foi criado, e toda a estrutura estatal que hoje existe aqui em Israel é do século XX. Entendeu? Cara, é confuso, não é fácil. Mas olha, eu vou te dar uma dica, vou colocar na descrição do vídeo aqui embaixo alguns links para vocês que tiverem a fim de saber um pouco mais sobre essa história, ou um resumo um pouquinho mais detalhado sobre o que é Jerusalém, o que ela significa para essas 3 religiões. Tá aqui embaixo alguns links interessantes, beleza? Bem, agora eu vou encostar a mão no Muro das Lamentações, tem que colocar aqui o kippah. Um sinal de respeito, vamos lá. Vamos dar uma olhada de perto como que é essa história, o Muro das Lamentações. Você pode ver, eles têm uma série de papeizinhos que eles colocam
colocam as suas orações, suas preces e colocam nas fendas do muro. Muito legal. Como eu te falei, esse é um pedaço do Templo de Salomão, do segundo Templo de Salomão, que existiu aqui, foi construído aqui no século V a.C. É uma estrutura devia ser monumental, mas foi completamente destruída depois que Adriano, imperador romano, expulsou os judeus de Jerusalém. Todos os prédios que tinham significado religioso para o judaísmo foram praticamente eliminados da cidade. Pronto, tirei meu kippah, vamos voltar para a realidade. Como você pode ver aqui, o Muro das Lamentações ele é dividido. Um lado só para homens, ali, um lado só para mulheres, aqui. O acesso é sempre muito restrito no que diz respeito à roupa. A mulher tem que cobrir os ombros, tem que cobrir pescoço, cabelo, etc. E os homens têm que usar o kippah. Isso aqui na parte no lado judeu. Lá dentro, onde funcionam as estruturas e o significado muçulmano da mesquita, aí eu tive que botar uma calça. Se você não tem uma calça, eles te vendem um tipo de saia para você usar, para cobrir as pernas. Eu não podia entrar assim de bermuda, mas como eu sou esperto, trouxe uma calça na mochila, coloquei a minha calça e fui ali. Muito doido, cara, muito emblemático da história das três religiões, um lugar incrível e que, tem que ser visto, certo? O que vocês estão vendo atrás de mim, então, é apenas 1/3 da parede do segundo Templo de Salomão. O primeiro Templo de Salomão, então, destruído pelos babilônios, quando a Babilônia tomou Jerusalém e fez dos judeus escravos. O Império Romano traz de volta os judeus para Jerusalém e aí é construído o segundo templo. Isso muito perto da época de Cristo. O segundo templo ele é muito incentivado pelo imperador Herodes de Roma. Por quê? Porque Herodes sabia da peregrinação dos judeus para a Pedra de Davi, para o Temple Mount. Então o que ele faz? Ele coloca aqui dentro do templo um lugar de coleta de taxas, cara, de impostos, se transformando assim num dos imperadores mais ricos da história. Isso acontece muito perto da época de Jesus Cristo. E aí os judeus, para chegar até o seu local de peregrinação, então tinham que pagar uma taxa para o Império Romano. Herodes lidou muito bem com a convivência com os judeus. O mesmo não aconteceu com Adriano e depois com Tito. O imperador Tito é o responsável pela destruição do segundo Templo de Salomão, do qual resta apenas essa parede que você está vendo aqui atrás. Essa destruição foi tremenda. Agora lembre-se, como o lugar era um lugar de coleta de taxas, era um lugar extremamente rico, cheio de ouro, prata e bens. Toda essa grana levada daqui pelo imperador Tito foi comemorada com o Arco de Tito, que fica em Roma, no Fórum Romano. Se você já foi para Roma, você já viu o Arco de Tito. O Arco de Tito comemora a capitulação de Jerusalém e a destruição do Templo de Salomão. E mais, todo o dinheiro tirado daqui, o ouro retirado daqui, serviu para a construção, talvez, da maior obra que Roma já viu. Qual é? Você sabe? Isso mesmo, o Coliseu. Bom, essa cidade é um labirinto, como você pode imaginar. Apesar de eu ter um excelente poder de localização, estou me perdendo algumas vezes aqui. Mas eu cheguei. Esse é o ponto de observação do Western Wall, Muro das Lamentações. Bom, deixei o bairro judeu, estou passando por dentro do mercado, que é o mais importante. Ele fica na rua de Davi. Davi, bicho, é o cara. Se você veio ou virá um dia para Jerusalém, isso se deve ao legado dessa pessoa. Davi é o pai dos judeus, porque é o descendente direto de Abraão. A rocha que eles veneram é o lugar onde ele rezava. Davi é um dos pais do cristianismo, porque Jesus era herdeiro direto dele.
Ele está no Velho Testamento. E a rocha é sagrada pelos islâmicos, porque Davi é um profeta do islamismo. E sendo assim, Maomé só teve a sua viagem fantástica a partir dessa pedra, porque ele foi dito por Alá que ele deveria vir até esse lugar, porque era o lugar onde o profeta Davi rezava. Ou seja, meu amigo, sem Davi não tinha essa treta toda. Ele tem uma puta importância. Muito bem, amigo. Te falei ontem do muro do Templo de Salomão, que é o Western Wall, o muro do oeste, que era parte do templo e hoje é o lugar mais sagrado para os judeus aqui em Jerusalém. Eles têm um passeio em que você vai para o subsolo e conhece a parte escondida do muro. Eu vou fazer esse passeio agora. Tá a fim de conhecer? Bora lá então. Meu amigo, estou agora no Monte das Oliveiras. Esse lugar é um lugar no solo sagrado para as três religiões, mas principalmente para os cristãos, para o cristianismo. Aqui no Monte das Oliveiras a gente vai visitar a Igreja da Ascensão, que foi aonde Jesus Cristo ascendeu aos céus depois de ressuscitar e permanecer por 40 dias com seus discípulos. E também essa foto aí que eu estou colocando para vocês verem. E também vamos descer aqui embaixo desse templo, que é o templo do Pai Nosso, onde tem uma caverna e, segundo acredita-se, dentro dessa caverna ele teria ensinado a oração, o Pai Nosso, para os seus discípulos, para os apóstolos. Esse templo foi totalmente renovado por uma francesa, por uma senhora francesa, no século XIX, final de 1800, Madame de Bossy, e ela está enterrada aqui. Ela dedicou sua vida para construir um templo no entorno da caverna onde foi ensinada a principal oração do cristianismo, e morreu aqui como uma freira e está enterrada aqui também. É um lugar muito bonito e nas paredes você consegue ver a oração do Pai Nosso em todas as línguas existentes na humanidade. São 211. Legal, né? Vamos lá ver então? Muito bem, meu amigo, enquanto eu saio aqui da igreja que celebra o lugar onde Jesus chorou ao chegar em Jerusalém e ver ali construído o Templo de Salomão, ele chegou nessa igreja e chorou. Chorou pela humanidade que dedicava seu tempo a construir grandes templos e não a celebrar os princípios que Deus assim havia designado aos homens. Então essa é a igreja que ele chorou. Ali eu fiz uma imagem, não sei se vou tentar colocar aqui para vocês verem, mas essa é a parede do Eastern Wall, que é o muro leste da cidade de Jerusalém, e também era o muro leste do Templo de Salomão. Pelo Golden Gate, duas pequenas passagens que estão bloqueadas por pedras fechadas, acredita-se que o Messias voltará, ou seja, que Jesus, quando voltar à Terra, voltará pelo Golden Gate, por essas duas passagens. Ele vai abrir ali, utilizando os seus poderes, e vai reentrar na cidade de Jerusalém, utilizando o Golden Gate. O judaísmo também acredita que o Messias, quando vier, porque para os judeus ele ainda não veio, vai descer do Monte das Oliveiras e entrar na montanha do templo através do Golden Gate. Por isso que esse é um dos portões fechados da muralha de Jerusalém.
bem, meu amigo, agora estou aqui nos Jardins de Getsemane. Na Bíblia você deve reconhecê-lo como o lugar onde primeiro Jesus foi traído por Judas e segundo lugar onde ele rezou pedindo para que houvesse uma saída que não fosse a sua morte, a sua crucificação. Muito bacana, muito interessante, porque as oliveiras que estão aqui são oliveiras muito antigas e suspeita-se que algumas sejam inclusive da época de Cristo. Mas tem uma oliveira em particular, que eu vou mostrar aqui uma imagem, foi plantada pelo Papa Francisco e foi o primeiro Papa, apesar de todos os Papas terem que vir para cá uma vez na vida e plantar uma oliveira, foi o único Papa e que ao fazer isso retirou uma muda de uma das oliveiras antigas e replantou como símbolo de você buscar a palavra já escrita há muitos anos e redistribuí-la, né? Redistribuir para aumentar a fé. Muito legal a ideia do Papa Francisco e isso é um lugar muito bacana e tem uma energia incrível. Monte das Oliveiras, Jardins de Getsemane, o local onde Jesus rezou e pensou no que viria pela frente. Bem, eu parei para te mostrar, essa aqui é o Damascus Gate, a porta de Damasco. Eu estou no meio do Arab Quarter, que é o quarteirão árabe. Essa porta chama Damascus Gate porque daqui saiu uma estrada que é diretamente para Damasco, na Síria, que é uma das cidades mais antigas também do Oriente Médio. Essa região que a gente está aqui é inteirinha povoada por árabes. Os árabes que estão aqui, como muitos pensam, ao contrário do que muitos pensam, não são palestinos, tá? São descendentes diretos dos turcos. Os turcos ocuparam essa região por 500 anos, então existe uma herança turca aqui muito forte. O cemitério que está todo na parte leste do muro, do lado de fora da cidade, é um cemitério basicamente turco. A Palestina, como todos entendem, são as regiões árabes dentro do Estado de Israel, ficam a alguns quilômetros daqui, mais basicamente ou em Gaza ou então na Cisjordânia. Ali vive a população palestina. A população tem uma identificação muito forte com os países árabes, principalmente com a Jordânia. Bom, eu vou sair do Damascus Gate, vou cair nessa linha direita e vou começar a correr na Via Dolorosa. É o lugar onde Jesus Cristo, o lugar onde Jesus Cristo, por onde Jesus Cristo passou com a cruz antes de ser crucificado. Vamos lá? Bem, essa aqui é a estação 5 da Via Dolorosa, exatamente o lugar onde Jesus caiu pela segunda vez. Vocês me desculpem, os aspectos bíblicos não são meu forte. E o soldado romano indicou para que um homem o ajudasse a carregar a cruz. Bem aqui, estação 5 da Via Cruz. Essa é a estação 6, essa pedra celebra o lugar onde a Verônica, num ato de bondade, retira o lenço do cabelo para limpar a face de Jesus. É o que eles chamam de um ato de bondade Verônica, quer dizer, é a junção de duas palavras, vero e ícone, que é quando ela põe o lenço no rosto de Jesus, o lenço sai com as marcas da face de Jesus. E aí, o ícone da verdade, Verônica, é a face de Jesus estampada no lenço. Tá tendo uma missa aqui, então eu parei de correr. Vamos ver. Bom, tô chegando nas últimas estações, os últimos passos de Cristo antes de ser crucificado. Aconteceram nesse lugar, aqui na minha frente, a Igreja do Santo Sepulcro, que é o lugar onde Cristo foi crucificado, preparado para a cruz, crucificado, onde ele morreu, onde ele foi sepultado e de onde ele ressuscitou.
Essa é a igreja do Santo Sepulcro. Aqui dentro você visita a tumba de Jesus. Eu não vou entrar em trajes de corrida. É um lugar extremamente forte. Tem a pedra onde Jesus foi limpo, lavado antes de ser enterrado, onde ele foi cuidado por José de Arimateia. Essa igreja é do século III. Ela foi construída aqui sob as ordens do imperador Constantino, que, ao contrário do que muitos pensam, não foi ele que veio aqui supervisionar. Ele mandou sua mãe, Helena, que acabaria virando santa. Santa Helena é responsável pela construção dessa obra no entorno do Santo Sepulcro. A lenda diz que aqui foi encontrada a cruz de Jesus, e um pedaço da cruz ainda estaria guardado como uma relíquia dentro dos offices, dos escritórios da Igreja Ortodoxa, que toma conta desse lugar. A Igreja Ortodoxa dominou esse lugar. Todas as igrejas católicas que você vê em Jerusalém são ortodoxas. Isso deve muito ao período turco-otomano, de 1500 até 1917. Mas esse aqui é o solo sagrado. Esse é o lugar mais sagrado para os cristãos. Aqui dentro é onde tudo aconteceu. Correr aqui é um privilégio, cara. Vamos continuar. Vou usar agora a minha voz de igreja para te falar que eu estou dentro da Igreja Cruzada dos Templários, dos Cruzados, ou seja, que tem mais de 1000 anos. Os Cruzados estiveram aqui no século X e descobriram nesse lugar a tumba de Nossa Senhora. Ela foi enterrada aqui e permaneceu aqui antes de subir aos céus. Você consegue visitar o sepulcro e é muito lindo, cara. É um dos lugares mais bonitos que eu vi aqui na Terra Sagrada. É impressionantemente bonito. Vamos ver? Vou te mostrar agora. Muito bem, terminei meu treininho aqui. Super especial. Tô de volta ao Jaffa Gate, a Torre de Davi, tomando um suco de granadinho. Eu não sei como é em português. Acho que é romã. E cara, sensacional. Essas são as muralhas da Old City, da cidade antiga. A minha vista da Jerusalém Nova. Eu vou terminando esse programa aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi extremamente especial. Foi algo de outro mundo. Conhecer esse lugar. Para quem é um amante da história como eu, não tinha lugar que eu queria mais conhecer do que esse. Valeu a sua parceria. Semana que vem tem mais um programa Fôlego. A gente se vê lá, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Entendi. Você quer correr aquela maratona internacional, mas não foi sorteado? Quer estrear em uma grande prova no exterior, mas não sabe falar bem a língua? Tem medo de não se adaptar antes desse grande desafio? Ou quer viajar, mas não está afim de ir sozinho? Ou preferia viajar com uma turma animada de corredores? Você pode solucionar a sua viagem através de um clique. A Camel Turismo é a maior operadora de viagens para maratonas e provas internacionais do Brasil, com mais de 50 destinos, entre eles as grandes corridas do planeta. E a partir de agora, para se inscrever para sua prova internacional, basta acessar o site da Camel e se utilizar da comodidade da compra online. É simples, você entra no www.camelturismo.com.br, escolhe a sua prova preferida e compra pelo próprio site.
Depois é só se preparar para correr, porque o resto a Camel resolve para você. Venha correr com a Camel e comece a planejar a sua próxima medalha em apenas um clique. Camel Turismo, correndo pelo mundo.